Bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Uma boa noite. Hoje a gente vai falar sobre vitamina D, a importância da vitamina D e os cuidados que a gente tem que ter também, principalmente quando a gente fala em bebês e crianças. A nossa convidada já deve estar conectando e a gente vai de novo transmitir mais um pouquinho de informação sobre saúde e bem-estar. Esse é o grande objetivo do Gerando Conteúdo. Vamos aguardar um pouquinho, que a doutora Cid já deve estar conectando. Se vocês tiverem alguma dúvida, mamães, papais, fiquem à vontade. A doutora Cid também super aberta a responder os questionamentos. Normalmente ela fazia, então fiquem à vontade. Já estamos aguardando e já está conectando. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Doutora Cida, eu já estava comentando com o pessoal que tu é super aberta a perguntas, que tu tens o teu Instagram que tu adora responder, tu faz Sim, sim. Fazemos até um date nos sábados à noite. eu, Para eu tô sempre olhando os teus sábados, eu adoro, eu me divirto bastante. eu também. Eu também. Como não podemos sair de casa, a gente faz alguma coisa em casa mesmo. Eu não sei como é que tá a luminosidade aí para Tá vocês. ótimo, Tá bem? Tá, tá certo. ótimo, Eu perfeito. agora estou montando até um set para mim agora. Tu tá, Tá? tu não fez, comprou a luz já, doutora? Comprei, mas é que fica nos olhos, eu acho muito incômodo Ah, por causa do teu óculos. do Tem um óculos. filtrinho, Sim. eu botei um filtrinho agora com gloss, ó, ficou bem legal. Tá bem Bom, linda? Tá bem linda. tá bem? Doutora Cid, eu vou apresentar então, doutora Cidiane Tá Ferreira, bem. pediatra, aqui em Florianópolis. Seja muito bem-vinda ao Isso. Gerando Conteúdo. Tu sabe que para mim Obrigada. é super importante. Se vocês acharem que a informação que vai ter aqui nessa live sobre vitamina D para bebês e crianças possa atingir alguém ou que alguém tenha que escutar, pega no aviãozinho e encaminha a live, né, doutora Cid? Tá, exato. Vamos lá, então. Doutora, quando a gente fala em vitamina D, tem se falado bastante, sempre se falou bastante, Sim. principalmente agora. Qual que é a importância da vitamina D quando a gente pensa em bebês e crianças? Então, o que que a gente sabia de vitamina D até alguns anos atrás? Que era importante para a formação dos dentes e dos ossos. Ponto. Era o que se tinha, é por isso que desde muito, muito, muito tempo se preconiza a suplementação de vitamina D desde que o bebê nasce. O que que se descobriu nos últimos anos que vitamina D não é só um nutriente, é um hormônio, né? Que faz parte do funcionamento de todo o organismo, da multiplicação celular, do funcionamento cerebral, do funcionamento renal, da imunidade, da pele, né? Então a gente sabe muito mais coisa, de muito mais importância do que já se tinha. Antes era dente e osso, né? Tanto que, assim, raquitismo, que era uma das indicações principais, a gente praticamente não vê numa cidade como Florianópolis. Claro, se a gente for pegar lugares mais pobres, a gente vê. Mas a indicação formal de primeiro momento era realmente essa, né? Formação dos dentes e dos ossos. Tá. E as consequências quando a gente pensa nos ossos pequenos, é, a- dessas que tu citou todas, em relação à deficiência. Deficiência. Então, a gente vê muito mais deficiência. A gente tinha um tempo com deficiência, teve um tempo com melhora, e depois com o uso de muito protetor solar e de as pessoas cada vez ficarem mais dentro de casa do que fora, se brinca mais dentro de casa do que fora de casa, começou realmente com deficiências, né? Então, deficiência. A vitamina D vai fazer a absorção, a metabolização do fósforo e do cálcio no osso, tá? Então, eu preciso da vitamina D, preciso do fósforo e preciso do cálcio em proporções adequadas para fazer essa fixação. Então, se eu não tenho isso, eu vou ter comprometimento da estatura da criança, né? Estatura alvo, certo? E a formação própria do osso e do dente. Então, eu vou ter um osso com menos consistência, eu posso ter um osso considerado mole, que é a osteomalácia, que a gente chama, ou um osso com pouco cálcio, né? Que eu tenho uma osteopenia e que na idade adulta isso pode
né, evoluir como osteoporose. Então, quando eu estou falando de uma criança, normalmente a gente nem se dá conta disso, mas eu tenho que pensar que se eu não tenho uma saúde óssea no início, eu não vou ter uma saúde óssea lá na vida adulta, tá? Então, são as principais, mas eu ainda vou ter problema de imunidade, eu posso ter diabetes a longo prazo, eu posso ter a questão de doença inflamatória intestinal e os problemas de pele. A gente vê cada vez mais os dermatos usando doses mais altas do que já era preconizado para uso num paciente alérgico, por exemplo. Eu tenho paciente asmático que tem estudos que mostram que se a vitamina D está num valor melhor, eu tenho um controle de crise de asma, por exemplo. Claro, não vai ser só a vitamina D que vai fazer esse controle, mas eu vou ter um plus nesse tratamento, digamos assim. Tá. E, doutora, quando a gente fala em excesso de vitamina D, isso existe? É perigoso? Quais são as consequências? Assim, ó, existe. É mais difícil a gente atingir uma intoxicação por vitamina D. Pode acontecer, tá? Então, assim, intoxicação por vitamina D, eu vou ter aquelas coisas normais de intoxicação. Vômito, mal-estar, dor de cabeça, desidratação. Como eu tenho o cálcio, no momento que eu tenho um aumento de vitamina D, eu vou ter os efeitos do exagero do cálcio. O cálcio, ele trabalha na membrana celular, ele trabalha na questão de funcionamento cardíaco. Então, eu vou poder ter uma crise hipertensiva, né? Eu vou poder ter taquicardia, eu vou poder ter um eletro alterado, né? Com esses intervalos que tem, essas coisas que, né? O pessoal não entende isso, mas eu posso ter um mau funcionamento, inclusive do coração, tá? Tá. E quando a gente está pensando na nossa alimentação, do bebezinho e da criança. O bebezinho, a gente sabe que, teoricamente, precisa é só o leite materno, né? Mas o que a gente pode encontrar nos alimentos para O que suplementar? que acontece? Mesmo com uma alimentação equilibrada, a gente não chega à quantidade que precisa da vitamina D, tá? A gente vê cada vez mais o pessoal chegar no consultório dizendo: ah, mas tá em leite materno exclusivo, não precisa da vitamina D. Precisa. Porque a quantidade de leite materno que eu precisaria para atingir a meta diária, que é necessária da vitamina D, ultrapassa aquilo que o bebê vai mamar. Então, eu vou precisar de reposição, de suplementação, sim. Porque o que que acontece? De onde é que eu vou ter a vitamina D? Eu vou ter do sol, né? O sol, a incidência dos raios vai fazer com que aquela pré-vitamina D se transforme, vai ser metabolizada no fígado, né? E no rim, absorção intestinal, enfim, certo? Então, eu vou ter a exposição solar. Na exposição solar, qual é o problema da exposição solar hoje? O momento que eu não posso, não é qualquer exposição solar que vai ser adequada. Eu preciso do tempo correto e preciso de uma angulação adequada do raio solar na pele. Qual é o horário adequado? É o horário do câncer de pele. Então entra um conflito de situações aí. Então eu melhoro uma coisa e estrago outra. É por isso que hoje não é preconizado mais o banho de sol do bebê no primeiro mês de vida, que é uma coisa bem polêmica, tá? Que é uma coisa que se conhecia até então, um banho de sol para todos os bebês. E a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Dermatopede, que não se faça o banho de sol, né? Então tem essa questão. Então, ou eu vou ter o banho de sol, que a gente não consegue fazer com eficiência hoje em dia, e então eu vou ter alguns alimentos que não são todos, né? Eu vou ter alguns peixes, tipo sardinha, tipo salmão, mas não é o salmão de cativeiro a princípio, né? Gema de ovo, óleo de fígado de bacalhau, que não é uma unanimidade, né? Cogumelos, tem alguns queijos também, né? Que vai ter, ostra. Então, não é aquilo que faz parte tanto do dia a dia, e mesmo assim teria que ser uma quantidade de ingesta muito grande. Por isso que, no momento que eu não tenho exposição solar adequada, tem que ter suplementação, tá? Eu vi que a senhora Pode falar. colocou no Instagram essa semana essa informação dessa alteração, né? Dessa informação em relação ao banho de sol. Achei muito legal o tipo de informação, porque já saiu e tu já atualizou seus pacientes
e super ligada no que está de novo, né? O que está saindo de alterações de informação, muito legal. Assim, ó, essa questão da pele, eu tenho a referência da Marice, né? A minha chefe, né? Então, assim, eu aprendo muito com ela. E quando essa informação chegou para mim, chegou através dela, né? O que que eu recomendo no consultório? Não é obrigatório esse sol, mas eu não proíbo, tá? Se a mãe, principalmente a mãe, vai se sentir bem dando esse rolezinho no sol, ok. Mas não é aquela coisa mandatória de tomar o banho de sol por causa da vitamina D ou por causa do amarelão. Porque o amarelão do bebê não tem nada a ver com o banho de sol. Mesmo um bebê que tem indicação de fototerapia lá, que é outra história, né? Não tem nada a ver com a vitamina D aí, tá? Mas realmente é bem polêmico isso, tá? O pessoal não aceita bem, fica muito desconfiado ainda, e o recomendado é só a partir dos 30 dias mesmo, tá? Não é recomendado antes. Tá. Então, quando suplementar essa criança ou esse bebê? Sempre, sempre. O bebê vai suplementar sempre, tá? O que que eu faço no consultório? Todas as crianças até 2 anos, todas até 2 anos, tem família que para antes. Eu oriento manter, tá? O que que eu faço? Até os 2 anos, e se essa criança vai fazer 2 anos, assim, ó, em maio, eu não paro. Eu deixo essa criança com vitamina D até o verão. Se é uma criança que no verão vai ter uma exposição solar legal, aquele dia que tem exposição solar legal, ok, tá? O que eu combino muito com as famílias, ainda mais que a gente mora numa cidade que a gente tem a possibilidade de uma exposição solar legal, não é todo mundo que tem. Então, se é família que tem casa na praia, vai até a praia sem o protetor solar e na praia aplica o protetor solar, porque vai levar ali uns 10, 15, 20 minutos, 15 minutinhos, 20 minutos até a praia, então vai pegar um solzinho e passa o protetor na praia, tá? Isso é uma coisa que eu faço bastante, porque assim, a gente tem que ter, na questão do sol, eu vou ter que ter área exposta, né? Não adianta ser a mão, né? Eu tenho que ter uma área de pele boa exposta. Tem a angulação, como eu falei, né? E o tempo de exposição. Então, é difícil todas essas variáveis, né? Então, para garantir a saúde óssea, a saúde metabólica, a saúde imunológica, é suplementação mesmo. E os níveis, hoje em dia, tem muito estudo do quanto é o adequado, né? Tem se jogado doses lá para cima, há controvérsias, tem quem concorde ou não, mas assim, o mínimo que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que tem que ser feito sim. Eu acompanho, né, teu dia, né, o teu Instagram e a Carla acompanhando, tem o consultório e te acompanhando. E tu usa sempre a ideia de que escuta, aceitação e afeto. Eu acho isso muito interessante. Não é aquilo que é preconizado, é, como tu usou a palavra agora, mandatório, né? É indicação, é escuta, é aquela família, é aquele bebê, aquela criança, depende da situação ou do momento que se vive, né? Para que a mãe consiga. Eu acho que a gente tem que ver o que funciona para aquela família, tá? Eu acho, isso é uma coisa que eu falo, não, a gente não correndo em risco de segurança, isso daí é segurança psicológica, a integridade física, tá valendo, né? Por exemplo, o banho. Tem família que não gosta, o pai dá banho no chuveiro e a mãe dá banho na banheira, ok? Tá funcionando, não implica em risco de segurança, tá ok, entende? Então eu acho que a gente tem que ver o que funciona. Tem essas coisas que. Eu acho que tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são negociáveis, né? E essa questão mesmo, por exemplo, suplementação não é negociável. A família pode até não fazer, pode, mas eu tenho que esclarecer a função. Eu digo que a consulta médica, a família vem consultar a minha, não é opinião, é a minha opinião científica, digamos assim. Se ela vai seguir ou não, ela está consultando a opinião do médico, né? E muitas vezes a gente vai ter que ter paciência para escutar a posição dessa família, para entender por que ela não quer fazer, né? Às vezes ela não está entendendo, ou aconteceu alguma coisa que não funcionou tão bem na família, que enfim, que não ficou bem e ficou com receio. Então eu acho que vai funcionar melhor se tu entender a dinâmica daquela família, né?
Não, doutora, e assim, a gente sempre comenta aqui nas lives, ó, procura o médico, tem que ter um acompanhamento. Eu acho que na pediatria é mais difícil não ter esse acompanhamento. Tem esse acompanhamento do pediatra. Eu acho que a mãe, quando escuta a pediatra desde bebezinho, ela acompanha aquela criança, e aquela pediatra falou é uma lei. Eu acho que normalmente é isso que acontece, né? Assim, ó, eu gosto muito que as minhas famílias tenham autonomia, tá? Eu não gosto delas dependentes de mim. Eu quero que elas aprendam assim, eu quero que a mãe se aproprie da sua maternidade e o pai se aproprie da sua paternidade. Eu vou auxiliar no processo, mas eu não sou pai e mãe desse pai e dessa mãe e nem dessa criança. Então a gente faz essa caminhada juntos e é bem bonito quando eles começam a tomar iniciativas para outras coisas. Tu diz, olha quem te viu e quem te vê. É muito bonito isso, assim, ó, é muito bonito esse processo. Eu não tenho o direito de roubar esse papel deles, né? De maneira alguma. Então, eu realmente faço muita questão nesse processo. Doctor, eu Hum, quero te agradecer. Eu acho que a ideia aqui dos Minutos Gerando Conteúdo era isso, entender um pouquinho da importância em bebês e crianças, porque a gente até conversou de vitamina D aqui já, em adultos, e é um processo parecido, porém diferente, né, do que é a suplementação no bebê, da importância desde pequenininho. Então, eu quero uma te coisa. agradecer. Fica à vontade. Só que uma coisa que eu acho que é pertinente falar, assim, porque a gente fala na prevenção na criança, né? Mas nem toda criança é saudável. Eu vou ter crianças com doenças, né? Então, toda aquela criança que tiver uma doença que vai afetar algum órgão por onde a vitamina D vai passar, eu tenho que ter uma atenção especial. Então, se eu tenho uma doença inflamatória intestinal, se eu tenho uma doença renal, se eu tenho uma doença de fígado, se eu tenho uma doença respiratória, uma fibrose cística, por exemplo, ou se eu tenho um uso de corticoide prolongado, eu vou ter que dar uma atenção especial nesse processo, tá? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta. A gente fala do bebê saudável, mas tem a criança realmente com essas outras questões, tá? Tá, doutora, alguma criança com alguma síndrome é considerada uma criança, entre aspas, não saudável ou não? Isso não tem nada a ver. Eu acho que vai depender, vai dar assim, ó, a criança pode ter uma doença e ela tá estável naquele ponto, depende da gravidade, depende do que ela tem de órgão-alvo acometido, né? Então eu vou depender de como vai estar o estado de saúde total dessa criança, mas a criança pode ser portadora de uma doença e estar saudável, sem dúvida nenhuma, pode. Tá. Então, muito obrigada. Te Nada. desejar uma boa noite e a gente vai ter que combinar uma outra aí quando a gente, nesse sábado teu que tu faz que tu responde as perguntas dos teus seguidores, que eu acho Sim. um máximo, um golaço. Obrigada. Eu gosto bastante de fazer, eu me divirto. Eu sempre digo assim, ó, esse sábado eu vou fazer mais curto. E daí eu vou lá 2 horas fazendo pergunta, né? Não, vai até tarde, e o pequeno entra na Vai. jogada e ele tem umas participações especiais, assim, que eu acho assim, que a mãe tem que olhar aquilo, tem que acompanhar, porque é muito questionamento interessante, eu acho que do dia a dia da mãe, do pai, Sim. da mãe, né? Então eu acho que é Uhum. muito legal. E dos netos, ó, muito bom. Já posso cuidar das avós, dos avós também. Então, Exato, todo mundo exato. acompanhar o Insta da doutora Cid. Doutora, muito obrigada. Vou deixar aqui marcado o Obrigada. teu Insta, tá bom? Eu te agradeço demais a oportunidade. Então, vai ficar gravadinho, vou botar no podcast. E aí a gente vai, se tiveres alguma pergunta, podem passar ali no Insta da doutora Cid, que vai ficar marcado aqui também. Tá Tá bom? ótimo. Um Obrigada, beijo, beijo. obrigada. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Tchau.